O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Boa tarde a todos. Primeiramente, apresentar o projeto, o Ciclo de Palestras 2024, que é realizado aqui pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, o NUTEDES, da FAMED, e é um projeto que é em parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde, com a coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira e a professora doutora Sheila. Tá certo? O tema da nossa aula de hoje, nossa palestra, vai ser abordagem médica e multiprofissional da lombalgia. Os palestrantes presentes, Dr. André Souza Garcia e o Dr. Mário Almino Paes Lopes. Apresentando primeiramente o Dr. André Garcia. O Dr. André Garcia, ele é médico formado pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ele é ortopedista e traumatologista pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Tem título de especialista pela SBOT/AMB. Ele tem aperfeiçoamento, o fellowship em cirurgia de coluna vertebral pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e, como já dito anteriormente, da SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia. O professor André tem expertise aí nessas partes de patologias da coluna, e a gente vai dar início com o professor André e a seguir com o Dr. Mário. Tá bom? André, pode começar, fica à vontade, tá? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, fico bem honrado em poder participar e tentar contribuir e aprender junto com vocês com a discussão, certo? Então, como o professor Alberto já comentou, foi incumbido para a gente tentar falar um pouquinho da abordagem médica e multiprofissional da lombalgia. É um tema bastante extenso, mas vamos tentar ser um pouco objetivos e práticos para a gente tentar desenvolver aqui, certo? Então, assim, vamos começar mais ou menos o roteiro da apresentação. Vou falar um pouquinho de definições, as etiologias, falar um pouco do exame físico, as bandeiras vermelhas, que são os red flags, falar um pouco de exame de imagens e o tratamento da lombalgia, certo? Então, começando a definição, a lombalgia é uma dor localizada na região inferior do dorso, entre o último arco costal e a prega glútea. Então, é a localização anatômica, a dor lombar é o paciente ter uma dor ocasionada nessa região. Se o paciente começa a apresentar alguma dor que é originária da coluna, da região lombar, e desce para um ou ambos os membros inferiores, é considerado lombociatalgia. Diferentemente daquela dor ciática ou ciatalgia, que ela já não se origina da região lombar, ela já é originária da raiz da coxa. Pode ser também uni ou bilateral, e ela tem que ultrapassar o joelho, certo? Dependendo da raiz nervosa, ela vai para alguma região, ou para maléolo medial, primeiro interdisto, maléolo lateral. Isso vai variando, mas aí seria o conceito de dor ciática, ciatalgia, certo? A gente pode definir a lombalgia enquanto ao tempo, certo? Existem várias literaturas e vários questionamentos e discussões em relação ao tempo. Tem algumas literaturas que consideram 3 a 4 semanas para ser dor aguda, mas eu gosto dessa, que é uma das mais antigas, que a gente usa bem até para questão de resposta ao tratamento. Então, dor aguda
seria uma dor até 6 semanas, uma dor subaguda de 6 a 12 semanas e uma dor crônica seria superior a 12 semanas. A dor lombar, a lombalgia, é uma causa comum de dor, certo? E 80% da população, alguma vez na vida, vai ter alguma crise de dor lombar, certo? E com isso, gera um gasto muito grande ao sistema de saúde. Esse é um dado americano, que já teve gastos de 23,5 bilhões de dólares ao ano, certo? E recentemente saiu uma reportagem, agora em janeiro agora de 2024, que a hernia de disco e a dor lombar estão liderando as causas de afastamento do trabalho, certo? Elas, para se afastar do trabalho, conceder o benefício do INSS, o trabalhador precisa ficar afastado por mais de 15 dias. E a lombalgia, que é a dor lombar, e a hernia de disco, que são dois CIDs diferentes, somadas dão quase 90 mil casos. Então, no ano de 2023, tiveram mais do que 2,5 milhões de trabalhadores que conseguiram esse benefício. Então, isso é um dado extremamente relevante e isso onera muito o sistema, porque o trabalhador fica afastado, deixa de trabalhar, isso onera bastante. Mas isso já é bem conhecido, tem vários artigos que falam a respeito disso, artigos internacionais, um artigo, por exemplo, uma revisão sistemática que foi publicado na British Medical Journal, que fala justamente, que foi agora em 2000 aceito em 2022 e publicado agora em 2023, que fala justamente isso, que a dor lombar ela é associado a altas taxas de hospitalização e custos. Então, assim, sempre temos que ter essa visão do trabalhador e a dor lombar, da pessoa e a dor lombar, para tentar evitar justamente esses afastamentos, para não gerar um ciclo vicioso nessa situação. Então, a dor lombar ela é um sintoma incaracterístico. Ela tem origem multifatorial e tem várias influências. Tem influência do sistema nervoso central, o próprio medo. Também, hoje em dia, tem se estudado cada vez mais a questão da dor psíquica, de algo relacionado também ao psicológico do paciente. Então, assim, tem algo multifatorial e por isso o tratamento tem que ser multidisciplinar. Tem o médico tratando, o fisioterapeuta, o educador físico, o psicólogo. Então, são várias vertentes para a gente conseguir realmente ter um bom tratamento. E, basicamente, apenas 15% tem alguma definição mesmo de qual seria a doença, certo? Então, falando assim, em etiologias, tem mais do que 50 patologias que possam gerar dor lombar. Por exemplo, causas mecânicas. O paciente vai ter alguma malformação, alguma deformidade adquirida, o próprio trauma, que pode considerar alguma fratura, causas degenerativas, uma hérnia de disco, uma estenose, uma osteoartrose, gerando algo inflamatório, pode gerar causas de dor. Causas inflamatórias, aí tem a espondilite anquilosante, artrite reumatoide, várias outras doenças reumatológicas possam dar, doenças metabólicas, por exemplo, doença de Paget, hiperpara, infecciosas, uma tuberculose, uma discite, que é uma infecção no disco vertebral, e causas neoplásicas, vários tipos de tumores, inclusive tumores primários, como metástases possam gerar, além de dores em outros sistemas, que aqui não fomos comentados, dores, por exemplo, um paciente tem um cálculo renal, pode gerar uma dor nas costas, um paciente de sexo feminino, alguma dor do trato ginecológico pode também dar dor nas costas, certo? Em relação ao exame físico, da dor lombar, assim, a gente tem que tratar o paciente da mesma forma toda a parte da semiologia, né? Inspeção, a gente vai ver se tem alguma deformidade, alguma cicatriz, que se chame atenção a alguma patologia, a gente palpa para ver se tem algum ponto doloroso, faz o arco de movimento, e no exame neurológico em si, a gente pode ver os dermátomos, certo? Que são as áreas de sensibilidade. Tem alguns pontos chaves, por exemplo, mamilo, T4, apêndice tifoide, T7, T8, síntese pública, T12, polegar, C6, tipo, que eu tinha comentado mais cedo, maléolo lateral, S1, primeiro interdígito, L5. Então, isso daí a gente pode ver a sensibilidade e com isso vai formando o nosso diagnóstico. Examinamos a força, que tem a gradação de força que vai de 0 a 5, sendo 0 sem contração muscular nenhuma.
1, apenas contração sem nenhum movimento. Grau 2 seria a movimentação, eliminando-se a gravidade, consegue superar a gravidade, né? Quer dizer, só movimentação lateral. Grau 3 supera a gravidade. Grau 4 supera a gravidade com alguma resistência. E grau 5, força normal. E o que é importante, logicamente, como a gente já tinha comentado, 80% da população vai ter alguma dor lombar alguma vez na vida. Quanto mais pessoas vão passando o tempo, os anos, mais vão ficando afastados. Então, assim, não só eu que sou especialista em coluna, que fiz minha especialização, vou atender dor lombar. Quem vai atender dor lombar vai ser o clínico que está num pronto-socorro, vai ser o clínico que está na unidade básica de saúde. Então, o que é o importante? O médico generalista saber. Temos que saber os sinais de alarme. Quando é que vai suspeitar de alguma patologia mais grave, que tem que me chamar a atenção para investigar mais, para poder pedir algum exame, para poder encaminhar para um subespecialista, porque, como eu tinha comentado, a grande maioria das lombalgias vão ser de caráter mecânicos. Então, só poucas, 15%, 20%, mais ou menos, vão ter alguma causa bem definida. Então, os famosos red flags, sinais de alarmes, isso também varia, você tem algumas revisões sistemáticas que vão variando alguns, mas de modo geral. Dor lombar em crianças menores de 18 anos, criança, de modo geral, não é para ter dor lombar. Então, assim, isso chama a atenção de pelo menos solicitar algum exame, investigar um pouco mais. Adultos acima de 55 ou 60 anos, a depender da literatura, algum trauma o paciente tem, porque você pode suspeitar que o paciente possa ter alguma fratura. Uma dor progressiva e noturna, aquele paciente que vai piorando a dor, está dormindo, a dor desperta ele, acorda ele, você pode pensar em alguma neoplasia. História de câncer, tanto dele, um câncer prévio que possa dar alguma metástase na coluna, ou histórico familiar, que isso também pode levantar essa suspeita. Uso sistêmico de corticosteroides, porque o corticoide, consequentemente, vai diminuir a mineralização do osso, vai deixar ele mais frágil. Isso pode, por pequenos traumas, pode gerar alguma fratura, por exemplo. Uso de drogas endovenosas e paciente HIV positivo também pode ter alguma infecção sobrejacente, e isso pode dar aquela discite, tem que levantar suspeita. Alguma perda de peso inexplicável, também pensando se é uma infecção ou principalmente neoplasia, alguma doença sistêmica, que a gente tinha até comentado, paciente com doenças metabólicas, um PAGE, um hiperpara, e restrição persistente de movimento. Esses são basicamente alguns dos sinais. Tem até alguns livros de emergência que consideram que o paciente faz 2 ou 3 visitas recentes no pronto-socorro, em períodos curtos, também tem que levantar o sinal de alarme para possível investigação. Então, a investigação se trataria, por exemplo, com algum exame de imagem, né? Então, assim, exames de imagem que podemos fazer, basicamente, a gente pode pensar do menos para o mais. A radiografia simples, a gente tende a solicitar quando tem algum dos sinais de alarme. Então, quando não tem algum sinal de alarme, pode se examinar, se estiver tudo ok, a priori não precisa solicitar. Então, por exemplo, aqui, alguns casos. Aqui é uma imagem, paciente com tuberculose óssea, entre T12 e L1, que possivelmente isso foi diagnosticada só apenas na radiografia. O paciente podia ter algum histórico de ou história prévia de tuberculose na família, contato com o paciente com tuberculose, febre, dor noturna, feita a radiografia. Paciente com a fratura ao nível de L2, certo? Então, trauma violento ou um trauma de baixo impacto em paciente mais idoso, osteoporótico também, você tem que solicitar exame de imagem. Aqui seria um caso de uma espondilolistese, a gente vê uma lise na parede transarticular e com isso tem um deslizamento da vértebra de L5, anteriorizou-se em relação à vértebra de S1. Que, por exemplo, aqui, ó, você vê que essa vértebra está destruída, né? Está, entre aspas, comida por uma metástase que seria de origem do aparelho digestivo. Então, o paciente já tinha uma história de neoplasia do aparelho digestivo e com isso fez a metástase para a coluna. Então, assim, a tomografia seria um outro exame, ele permite avaliar o quê? Discos intervertebrais, placas terminais, as facetas articulares, a região do recesso lateral, onde passa basicamente a raiz que é a raiz descendente,
forame, canal vertebral. Então, assim, mas a tomografia, basicamente, a gente tem que avaliar estruturas ósseas. Partes moles, como eu vou comentar mais na frente, seria mais a ressonância. Mas na tomografia, pode visualizar no corte axial, paciente aqui com destruição do corpo vertebral por uma metástase. Aqui é mais difícil ver, mas a gente pode visualizar do lado esquerdo no forame uma hérnia de disco foraminal do lado esquerdo. Uma espondilólise ao nível de L4, que na fase intraarticular. Uma listese que muitas vezes é mais bem avaliada no sagital, mas aqui a gente pode ver que a vértebra aqui tinha desabado. Uma estenose de canal, pelo aumento ósseo das facetas articulares, pela hipertrofia facetária, deixou o canal vertebral diminuído. Ressonância seria, como eu tinha comentado, para avaliação de partes moles. Por exemplo, a ressonância no corte sagital ponderado em T2, visualizado uma hérnia de disco ao nível de L4, que consequentemente teria uma compressão neural, e com isso, a esse nível, se é uma hérnia no recesso lateral, daria dor ao nível da raiz de L5, aí o paciente teria o quê? Teria provavelmente uma lombociatalgia no dermátomo de L5, ou seja, poderia ter uma hipostesia no primeiro interdígito, poderia ter uma diminuição de força de extensão do hálux. Então, paciente, um médico generalista já pegou o paciente está com dor irradiada, está com diminuição de força, alguma alteração de sensibilidade, tem que levantar a suspeita de algo mais sério, que tem que investigar com exame de imagem e se possível, encaminhar ao especialista. Um corte coronal, um cisto sinovial, outro cisto aqui agora no corte axial, uma listese também, um deslizamento na vértebra aqui, no caso de L4 em relação a L5, que forma um pseudoabaulamento, que o disco vai para trás, consequentemente tem uma compressão, uma impressão no saco dural. E tem as causas de urgência, né? Isso daí já seria uma das urgências para a gente da coluna, seria a síndrome da cauda-equina, que o paciente tem uma compressão grande da região da cauda-equina, certo? E possa ter alguns distúrbios esfinterianos, ou seja, o paciente pode ter uma urgência, uma incontinência ou uma retenção urinária e fecal, anestesia em célula, ou seja, o paciente perde a sensibilidade da região perineal e uma piora progressiva da força dos membros inferiores. Isso daí se considera assim, uma urgência ortopédica, certo? Que aí o paciente tem que ser avaliado rapidamente e ser solucionado, realizado uma descompressão rápida para evitar deteriorização neurológica, certo? Exames laboratoriais. De modo geral, não tem indicação na lombalgia mecânica. Logicamente, ele vai auxiliar no diferencial com as doenças sistêmicas. Então, assim, o paciente tem algum histórico de artrite reumatoide, ou o paciente tem alguma suspeita de alguma infecção, isso pode sugerir, mas, assim, na lombalgia mecânica, que são a grande maioria, não tem uma indicação, mas entra-se também na questão dos red flags para avaliar a solicitação de exames laboratoriais ou não. O tratamento, a gente consegue dividir, eu gosto de dividir o paciente também para dor aguda, subaguda e a dor crônica. O paciente chegou aqui, está com crise de dor aguda. A gente pode deixar o paciente em repouso relativo. O que é o repouso relativo? É um repouso mais ou menos de 3 a 5 dias. O paciente pode tentar fazer as suas atividades de casa, mas não fazer esforço físico, ou seja, pode permanecer em uma atividade, não deixar ele deitado, imóvel. Isso daí é ruim. Medidas fisioterápicas, que na dor aguda, muitas vezes o fisioterapeuta vai conseguir apenas medidas mais analgésicas, alguma liberação. A questão de fortalecimento é um pouco mais na frente, que é extremamente importante, que o próximo colega vai falar bem. E medicações, geralmente analgésicos comuns, anti-inflamatórios, analgésico opioide, se for uma dor mais forte, e relaxantes musculares. Na dor subaguda, o paciente já está conseguindo ter algum retorno mais gradual às suas atividades. A fisioterapia, a gente consegue ter um pouco mais de, dar um passo um pouco na frente para tentar, talvez, começar já um fortalecimento muscular. Já não é usado tanto mais corticoides, anti-inflamatórios, a gente tenta deixar mais para analgésicos comuns e vai retornando às suas atividades. Dor lombar crônica, que aí a gente tem pegado bastante, ou seja, aquela que
naquela classificação seria acima de 12 semanas, certo? Então, assim, o paciente tem que ter acesso à informação. Então, e a informação parte desde o modo de sentar, a cadeira que ser comprada, a posição onde o computador vai ficar para ele poder visualizar, a orientação em relação a fica o dia inteiro sentado, então a cada 40 minutos a 1 hora levanta, a orientações em relação a exercícios laborais para fazer alongamentos em relação a isso, medicações para dor crônica, já entramos em algum outro espectro que podemos colocar, que são as medicações, muitas vezes para dores neuropáticas ou dores realmente que entraria já uma pregabalina, uma duloxetina, amitriptilina. Isso daí vai depender da patologia, certo? A fisioterapia é extremamente importante e aí a gente já entra também a questão do bate-bola com o educador físico para tentar já a questão do fortalecimento e, como eu tinha comentado, uma abordagem multidisciplinar. Como a dor lombar também tem um caráter psíquico, o paciente também às vezes fica com um pouco depressivo, dor mexe muito com a mentalidade, acredito também em alguns pacientes um apoio psicológico com psicólogo também ajudaria bastante, certo? Da parte do ponto de vista médico, a gente tenta sempre dividir o tratamento, eu gosto de dividir em 3 esferas. A parte do conservador total, que seria nessas medidas medicamentosa, ou seja, medicamento por via oral, intramuscular, adesivo, endovenoso, fisioterapia, academia. O conservador intermediário, que aí seria os bloqueios, e o último ponto seria algum cirúrgico, logicamente dependendo da causa que a gente está tratando. Mas falando um pouco dos bloqueios, os bloqueios é uma ferramenta que eu considero como se fosse um método de administração de medicação. É uma medicação mais direcionada que não precisa partir, se espalhar por toda a corrente sanguínea para atuar lá no local. E ele é considerado um procedimento que ele é diagnóstico e terapêutico. Diagnóstico em que aspecto, André? Se o paciente está com dor, aplicamos a medicação no local, o paciente melhorou, eu tenho total certeza que o diagnóstico, a dor dele é originária dessa localização. E terapêutico porque você está fazendo uma terapia, você está injetando uma medicação, seja geralmente um anestésico com corticoide ou anestésico puro, isso depende muito de escola para escola e de escolha pessoal do cirurgião. Então, assim, basicamente nós temos o bloqueio do ramo medial facetário, que seria para fazer uma denervação química, que pode ser fazer depois uma denervação térmica / risotomia, que localizamos a paciente sob uma sedação leve no ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, com auxílio do intensificador de imagem, localizado a região da faceta inferior com processo transverso, onde passa o ramo médio, colocar as agulhas e injetar a medicação para bloquear o ramo medial do dorsal, que tem a inervação para a região posterior da coluna, que gera geralmente a dor facetária. Tem uma resposta muito boa, mas aquela indicação seria para paciente com dor mais localizada na região lombar em si. O paciente já tem alguma dor que seria aquela lombociatalgia ou apenas, ou por exemplo, uma ciatalgia, que a gente tem algum dermátomo bem definido, podemos realizar a infiltração foraminal. E o forame seria essa região aqui, certo? Por exemplo, aqui é o forame entre L5 e S1. Colocado a agulha nessa região. Essa outra visão é uma visão em oblíquo, que tem a visão do cachorro do Scott Dog ou o cachorro de Le Chapelle, onde a gente vê que tem no olho dele o pedículo, o processo transverso, o focinho, a orelha, a faceta articular superior, aqui a base intraarticular, e o forame ficaria logo abaixo da região pedicular, processo transverso, seria essa região aqui, abaixo do cachorrinho. Aqui seria, por exemplo, um caso de um paciente com uma estenose L5-S1, e realizada a colocação do contraste com o corado, a raiz nervosa contornando o pedículo, e aqui seria, por exemplo, uma infiltração da raiz de S1, que seria no forame lá embaixo, certo? Não resolveu, por exemplo, agora eu vou citar alguma, que é o que a gente mais pega, o paciente com hérnia de disco,
o tratamento da parte cirúrgica dele poderia ser antigamente, ou hoje ainda, mas está se caindo um pouco em uso, a dissectomia aberta, que seria uma incisão longitudinal na região lombar, faria toda a exposição da coluna, faria o arco gótico com o aumento da janela interlaminar da lâmina inferior da superior e a parte superior da inferior, e faria a realização da dissectomia. Dissectomia com a retirada do fragmento herniário, a gente não tira toda a região discal. Com a evolução foi realizada a microdissectomia, ou seja, a dissectomia com auxílio do microscópio, com isso conseguimos diminuir. É a mesma técnica, mas com uma agressão tecidual menor e uma incisão menor. E hoje em dia, cada vez tem se feito mais a dissectomia com a utilização do endoscópio, com uma incisão de menos de 1 centímetro, podemos realizar essa mesma dissectomia com basicamente quase nenhuma agressão tecidual. Em alguns casos, é necessário fazer artrodese. Artrodese que seria a junção de uma vértebra em relação à outra, falando, e hoje em dia se faz várias técnicas, pode fazer por via posterior, já tem feito por via abdominal, via anterior, tem via lateral, que seria para alguns casos um pouco mais graves, certo? Então, assim, concluindo, a lombalgia é um sintoma e não deve se medir esforço para elucidar a sua causa, certo? Cada etiologia possui um tratamento mais adequado e, grande maioria das vezes, o tratamento conservador bem feito tem excelentes resultados, mas logicamente você tem que sempre ficar atento aos sinais de alarme para saber quando encaminhar, que é algo que possa ser mais grave, que vai exigir alguma intervenção. E o tratamento conservador bem feito baseia-se com o médico, falando com o fisioterapeuta, falando com o educador físico, falando com o psicólogo, falando com o ortopedista, falando com alguma outra subespecialidade, vendo o paciente como inteiro e tendo, logicamente, o paciente sempre acesso à informação, tá certo? Então, obrigado pela atenção, espero que tenha ficado claro e qualquer as dúvidas eu acho que a gente discute ao final. Aqui. André, muito obrigado aí pela exposição, tá? Excelente. Vamos abrir uma discussão ao final, tá certo? O doutor Mário Almino já está presente. Doutor Mário, você pode adentrar aí a sala, por favor? Ótimo. Escuta bem, Mário? Escuto. Vocês me escutam? Sim, sim, sim. Ok. Bom, doutor André, pedir para o senhor aguardar aí, enquanto a gente visualiza aqui a apresentação do professor Mário, e aí quando a gente terminar com ele, a gente abre aí um espaço para perguntas e discussões, tá bom? Lembrando que esse ciclo de palestras é para um público geral, né? Tá? Então pode ter médico, vai ter assistindo, vai ter aluno da universidade, vai ter servidor da universidade, entre as outras pessoas também que vão ter acesso ao link, tá? Fazendo a apresentação aqui do Dr. Mário Almino Lopes, ele é fisioterapeuta, formado pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ele é pós-graduado em terapia manual e postural pela Escola de Terapia Manual e Postural Unicesumar, no Paraná. Pós-graduado em dor pelo Albert Einstein, né, em São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED. Tá? Doutor Mário, estamos aí ao seu dispor, tá? Quando quiser iniciar a sua apresentação, fica à vontade. Então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite, de participar aqui desse evento com essas duas sumidades aí da ortopedia e da dor. Né? Então, falar um pouquinho sobre dor lombar, né, e o absenteísmo no trabalho devido à dor lombar. A grande maioria dos pacientes que eu pego no consultório são advindos de dor lombar de origem laboral, nos estudos, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, quando a gente vai analisar a dor lombar laboral, né, a dor lombar relacionada ao trabalho, saiu recentemente agora em 2023, no início agora de 2024, né, um relatório do Ministério da Previdência Social apontando que a dor lombar é a principal causa de absenteísmo no trabalho. Então, essa não é uma novidade, já é uma situação que já vem de vários anos. Então, desde há pelo menos uns 15 anos, a dor lombar é a principal causa de absenteísmo no trabalho, né? Então, a dor lombar, a diferença desse último agora, pelo menos do que eu vi, foi que a principal causa dessa dor lombar está relacionada às hérnias de disco e seguida da lombalgia inespecífica. Para que a gente tenha uma ideia do que houve, né, de 2022 a 2023, houve um aumento de 70% do número de trabalhadores com hérnias de disco, segundo a Previdência Social. Então, é uma elevação muito grande relacionado a esse tipo de problema, né? Então, anteriormente, nós tínhamos a dor lombar mais relacionada à dor lombar por estresse, né, dor lombar inespecífica. Hoje a gente tem uma prevalência da hérnia de disco como sendo a causa da dor. Então, a lombalgia ela é descrita como um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas. Só no Brasil, em 2023, foram mais de 2,5 milhões de brasileiros afastados do trabalho por causa da lombalgia. Então, é muita gente. E isso gera um custo gigantesco para o SUS e para o setor privado. Então, você imagina que a lombalgia, né, 2,5 milhões de pessoas procurando o Sistema Único de Saúde para tratamento, se afastando do trabalho. Então, você tem aí um custo elevado para o SUS para tratar esse montante de pessoas e, ao mesmo tempo, você tem esse número de pessoas sendo afastada do trabalho, não produzindo, né, e também gerando custos para as empresas pelo afastamento dessas pessoas. Então, é um número muito grande e que a gente tem que tratar isso, né, de forma séria, do serviço público, nos governantes, tem que dar uma olhada mais séria para esse problema, né? E quais são os fatores que vão levar ao risco da terapia ou da lombalgia ocupacional, né? Os fatores principais são atividade dinâmica relacionada com o movimento de flexão e de rotação de tronco, são os que mais sobrecarregam os trabalhadores, né? As pessoas. Isso vale também para a lombalgia em geral. Trabalho físico pesado, aquelas pessoas que carregam muito peso. Então, você vê também não só relacionado ao trabalho formal, ou informal, mas donas de casa também, que vão cuidar da sua casa. Às vezes, mães jovens que estão ali pegando as crianças, levantando as crianças, os pais também. Agachamentos, vibração do corpo, aqueles trabalhos onde você tem que lidar com vibrações excessivas. Isso não só na utilização de máquinas, mas hoje a gente tem muito caso de pessoas com dor lombar que estão vindo da profissão de motorista. Então, hoje nós não temos uma estrutura viária nas nossas cidades que garantam uma boa qualidade de rodagem. Então, os carros todo o tempo estão passando por desníveis, buracos. Isso gera vibração dentro de uma postura que é a postura de maior tensão, de maior pressão sobre a coluna lombar, que é a postura sentada, fora das alterações que essas pessoas têm durante esse trabalho, da má postura ao sentar também associada a isso. Então, você tem uma elevação do risco dessas pessoas. Por quê? Porque elas já estão sentadas, que é a postura de maior pressão sobre a lombar.
Uma má postura aumenta a tensão sobre as estruturas lombares. E ainda a vibração que o carro sofre durante o dia rodando. Hoje você tem motoristas de Uber que trabalham 15 horas. Eu já peguei um motorista de Uber que estava trabalhando há 20 horas. Então imagina essa pessoa rodando o dia todo, sentado, com o carro todo o tempo vibrando. Tendência é que ela venha a sofrer de dores lombares e possivelmente a vir gerar hérnias discais. Levantamento de peso, né, ou cargas, pessoas que andam muito com cargas. Hoje a gente até não tem tantos assim, trabalhadores com esse tipo de profissão, mas de vez em quando aparece. Exposição longas de jornada de trabalho sem pausa. Aqui nós vamos ter muitos trabalhadores terceirizados e trabalhadores profissionais liberais. Pega não só, por exemplo, dentistas. Você vai encontrar muitos dentistas que têm uma jornada de trabalho muito longa e, além da jornada de trabalho muito longa, associado com uma postura em flexão e em rotação devido ao seu ambiente, né, ali na cadeira do dentista, onde ele tem que estar em flexão e sempre em rotação. Então, é uma das profissões que mais vai levar a problemas de dores lombares, né, e hérnias discais. E adoção de postura estática e inadequada. Como eu falei, de você estar muito tempo numa postura só, numa posição só, mas pouco adaptado ou sentado ou em pé de forma errada. Né? Então aí você vai pegar muita gente que sofre disso. Então a gente estava até conversando antes, bancários. Então está aqui uma das causas porque muitos bancários sofrem de dores lombares porque eles passam muito tempo sentados, muitas vezes de forma inadequada. Além disso, eu não coloquei aqui, né, mas você também pode colocar como adoção de posturas estáticas inadequadas o mobiliário, onde você não tem um mobiliário que siga as normas de ergonomia corretas, e aí vai levar a um estresse das estruturas articulares, das estruturas miofasciais, que vão tender a fazer com que essa pessoa venha a sofrer de dores lombares na sua trajetória de vida, na sua trajetória profissional. Tá? Quais são os fatores associados, né? Esses que eu acabei de falar são os fatores de risco. Mas quais são os fatores associados às dores lombares? Então, nós falamos, o doutor falou aqui há pouco tempo, sobre os fatores psicossociais. Então, você tem associado a isso ao medo, né? Tensão, estresse. Então, trabalhos muito estressantes tendem a levar essas pessoas a sofrerem de dores, né? Dentre essas dores, as dores lombares. O sedentarismo, que eu vou falar um pouquinho mais do sedentarismo em relação à obesidade. O sedentarismo, além de ser um dos fatores que vão levar à obesidade, é um fator também muito preocupante quando se fala de dor lombar, porque o sedentarismo ele vai levar o paciente a uma diminuição da sua capacidade de resistência muscular, da sua capacidade de força muscular e, em alguns casos, até de tônus muscular, fazendo com que essas pessoas elas não consigam suportar o seu próprio peso, o seu próprio corpo durante posturas prolongadas, ou seja, muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo deitado. Então, é aquela pessoa que dorme, consegue dormir a noite inteira, mas acorda com dor. Né? Então, aí você tem uma associação, talvez, da dormida, mas também relacionado muito à fraqueza da musculatura, principalmente a musculatura que sustenta a coluna dessas pessoas, que sustenta a coluna vertebral dessas pessoas.
Então, isso vai ter uma tendência a levar ao sofrimento dessas estruturas e possivelmente até a dor. A obesidade, né, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, e o hábito de fumar. Então, o hábito de fumar, ele mexe com estruturas, né, internas e metabólicas do corpo que vão levar ao possível problemas de dores lombares, problemas de dores articulares. Tá certo? Então, focando um pouquinho mais no sedentarismo. Né? Então, o sedentarismo ele vai levar a efeitos negativos sobre o sistema osteomuscular, favorecendo a mioestatose, que é a substituição, a infiltração de gordura no músculo. Né? Então, você tem aqui uma imagem de uma coluna, né? Tem uma hérniazinha discal bem aqui, onde está comprimindo um pouco a medula, né? Pouco não, bem significativamente. Então, você tem aqui a vértebra e aqui você tem a musculatura paravertebral, os multífidos aqui. Então, você tem toda a musculatura e você observa que onde tem músculo é a parte mais escura e você tem a parte mais clara que está aqui, um infiltrado de gordura nessa região. Esse infiltrado de gordura, ele vai gerar alguns problemas, né? Quais são os problemas? Primeiro, você tem, para que isso aqui também ocorra, vai diminuir o volume muscular. Com essa diminuição do volume muscular, você vai ter menos força para sustentar a coluna, né, por muito tempo. Você tem um processo inflamatório do tecido adiposo, do tecido gorduroso que vai estar aqui. Então, você vai sustentar menos cargas ainda. A probabilidade de dor lombar vai ser maior por processos inflamatórios. Então, sobrecargas, pessoas elas vão ter menos resistência às sobrecargas devido a um dos motivos é esse infiltrado de gordura. Então, isso aqui, para nós fisioterapeutas, é importante ser observado, porque é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Não só o fortalecimento da musculatura para que esse infiltrado de gordura diminua. Então, enquanto a gente não conseguir trabalhar isso, melhorar esse fortalecimento dessa musculatura em si, dificilmente nós vamos conseguir tirar os pacientes dos quadros de dores. Então, esse paciente é aquele paciente que é clássico, às vezes, no consultório, que ele diz que, doutor, quando eu passo muito tempo em pé, dói. Aí a minha coluna está doendo, e aí eu sento, ela passa. Daqui a pouco, um pouco tempo, ela vem e começa a doer novamente. E aí eu fico em pé. Quando eu fico em pé, ela passa. Ou então aquele que diz, eu não consigo andar, eu vou ao shopping, não consigo atravessar o shopping inteiro, eu tenho que sentar porque minha coluna dói, minha coluna arde, aquela sensação de dor ardida. Né? É justamente pelo estresse da musculatura, pela diminuição do tônus da musculatura, pela diminuição da força da musculatura. Assim, você vai ter efeitos fisiológicos mais evidentes, maior produção de ácido lático, né? Vai ser uma musculatura que vai cansar mais fácil. Então, esse sedentarismo, ele vai levar a limitações funcionais, não só pela diminuição da musculatura, mas também pela rigidez articular. Então, quando você não mexe, você não pratica exercícios físicos, você não mexe o seu corpo, você vai ter uma tendência maior a ter restrições articulares, você vai diminuir a flexibilidade da tua musculatura. Então, músculos mais encurtados, músculos menos flexíveis, são músculos que têm uma tendência a sofrer mais durante esforços. Então, mais um problema para o sedentarismo, né? E compromete o bem-estar psíquico, né, social e dos indivíduos, porque esse indivíduo ele vai ter menos capacidade de estar em eventos sociais, em estar em situações onde ele possa estar trocando ali
suas relações sociais. Por quê? Porque ele não aguenta passar muito tempo em uma posição, em uma localidade. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela diz que evita ir para eventos sociais porque ela não consegue ficar muito tempo sentada, né? E aí, quando você pega lá a ressonância, onde o médico lá pediu a ressonância, a gente vai olhar, a gente observa um infiltrado gorduroso na musculatura bem acentuado. Então, nós trabalhamos com ela durante um tempo, né? Seguimos um protocolo com ela e numa ressonância depois de controle nós já verificamos que houve uma diminuição desse infiltrado e que levou essa paciente também a ter uma maior resistência a posturas estáticas ou posturas dinâmicas, né? Ou ficar muito tempo parado ou durante muito tempo de movimento. Então, o sedentarismo tem sido apontado como um fator que contribui significativamente para a ausência de saúde, aumentando proporcionalmente as dores na região da coluna. Então, você tem alguns trabalhadores, por exemplo, vamos voltar aos bancários, que eles passam muito tempo sentados, muitas vezes na postura sentada inadequada, não praticam atividade física, então eles vão ter diminuição da força, encurtamentos, vão ter possivelmente infiltrados gordurosos na musculatura. Então, é um paciente que está ali propício para dor lombar e hérnias discais. Então, recomendações para prevenção da dor lombar. O que é que você pode fazer para prevenir? Então, um manejo adequado da dor lombar no ambiente de trabalho é essencial para reduzir o absenteísmo, o afastamento do trabalho e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A adoção de estratégias de prevenção, como programas de exercício e programas de hábitos saudáveis, pode contribuir significativamente. Para as empresas deveriam obedecer à norma regulamentadora número 17, a NR 17, que estabelece os parâmetros para permitir a adaptação de condições de trabalho, as características, a ergonomia física, cognitiva e organizacional. São regras, né, que ditam como deve ser o ambiente de trabalho. A NR 17, elas são regras e elas são obrigatórias. Os empregadores, eles têm a obrigação de seguir esta norma para garantir ao seu trabalhador, a pessoa que presta serviço para ela, uma ergonomia boa, uma saúde física, cognitiva e como empresa organizacional. Então, toda empresa deveria seguir esta norma. Então, se todas seguissem, provavelmente nós teríamos uma redução significativa do número de pessoas com dores lombares. Então, como evitar esse problema, né, no trabalho? Como você pode evitar? Não. Como você pode diminuir? Como você pode prevenir isso no trabalho ou até na sua vida diária? Então, primeiro é praticar alongamentos e exercícios que podem ser realizados ao longo do dia, distribuídos em sessão. Então, você praticar alguns exercícios. A Organização Mundial de Saúde, ela prevê que 20 minutos de exercícios diários já ajudam na sua saúde. Realizar pausas a cada 30 minutos para recarregar a mente e prevenir dores. Pausas que eu digo não são intervalos, você deixar de trabalhar, mas é ir tomar uma água, fazer um alongamento, né? Dar uma espreguiçada, dar uma esticada, né? Comer um chocolate, alguma coisa que você vai fazer para dar uma pausa ali, uns 2, 3, 5 minutinhos, para que você possa recarregar ali as energias, a mente e fazer alguns exercícios que a gente vai falar aqui, de alguns exercícios bem rapidinho que podem ser feitos, tanto no trabalho quanto no dia a dia, na sua casa, aonde você puder fazer. Então, a alternância entre ficar em pé e sentado durante o dia para evitar a sobrecarga. Então, nesses 30 minutinhos, você, por exemplo, dá uma levantadinha, dá uma esticada, né, vai lá tomar uma água. Hoje
até hoje, né, isso tá difícil porque todo mundo leva a sua garrafinha, né? Antigamente que eu digo, até mais ou menos uns anos, 2, 3 anos atrás, as pessoas levantavam, iam lá no bebedouro, pega água e voltar. Hoje não tem mais isso. Hoje todo mundo leva a garrafinha e nem levantar para beber água se faz mais. Então piora mais ainda o processo. Mas pelo menos levantar para dar uma esticada, mudar de posição durante ali 1 ou 2 minutos já ajuda. E beber água, né? Como falei, temos que beber bastante água, que ajuda a hidratar e ajuda a diminuir o risco de desidratação dos discos. Como é o tratamento fisioterapêutico para a dor lombar? Isso vai desde a dor lombar laboral, relacionada ao trabalho, como a dor lombar ali do dia a dia do paciente que chega no nosso consultório. Então, a primeira coisa que os fisioterapeutas devem fazer é trabalhar os processos dolorosos e inflamatórios. Para isso, nós temos técnicas onde nós usamos desde a laser terapia, a processos térmicos, né, de termoterapia. Às vezes, em determinados casos, eu gosto muito de indicar para o paciente fazer em casa, mas a crioterapia, que é a utilização de gelo, não é o mais indicado para o processo de dor crônica, né, mas pode ser usado também. Então, você tem a eletroterapia com a utilização de TENS, que é um tipo de corrente que a gente usa para dor, ou até outras correntes também que podem ser utilizadas, como a corrente australiana, né, conhecida como corrente Alce. Combate e eliminação das restrições articulares e miofasciais através de mobilizações articulares, de liberação miofascial. Nós podemos trabalhar essas restrições, onde você tem ali articulações mais doloridas, principalmente as articulações da coluna vertebral, onde você consegue fazer manipulações, mobilizar essas vértebras. Isso vai melhorar a lubrificação dessas articulações e, com isso, diminuir os processos de dor. A cinesioterapia é a terapia através do exercício para ganho de flexibilidade e força muscular, que é muito importante, é o que vai ajudar o paciente a ter um ganho melhor de qualidade de vida a longo prazo. Né? Esses dois, tanto os processos dolorosos inflamatórios e as restrições articulares e miofasciais, são para ganhos mais imediatos, mas o ganho de flexibilidade e de força muscular é para que esse paciente tenha uma qualidade de vida maior, num ganho mais a longo prazo. Reabilitação postural tem que ser trabalhado esse paciente para que ele tenha uma postura melhor, trabalhando as cadeias musculares que estão com mais restrição, que estão com mais fragilidades. Então, você tentar dar um equilíbrio a essas cadeias musculares. E educação em dor, porque o paciente ele tem que entender como é que ele tem que viver no seu trabalho, se adaptar ao seu trabalho dentro de um processo de autocuidado. Então, ele tem que ter, uma das nossas funções é educar esse paciente dentro de uma postura ideal, dentro de um fortalecimento, dentro de um exercício que ele pode fazer em casa, tá? Por fim, algumas dicas que o paciente pode fazer em casa, né? Ou no trabalho, naquele momentinho, deu 30 minutozinhos, para ali, 2, 3 minutinhos, faz alguns desses exercícios, que é, por exemplo, a marcha sentado, aonde você vai dobrar a perna, né? Dobrar a perna e o joelho, né? E vai fazer movimentos como se você estivesse caminhando, né? Fazendo movimentos como se você estivesse caminhando para mobilizar as articulações, melhorar o fluxo sanguíneo e evitar processos de dores. Né? Você pode fazer aqui ficou errado, era torção do torso sentado. Opa!
gerar movimentos rotatórios na coluna, né? Onde você vai fazer esse movimento por 20 vezes para mobilizar as estruturas da coluna, né, as articulações da coluna, facilitando a troca do líquido sinovial, facilitando o relaxamento e a eliminação de ácido lático da musculatura. Então, alongamentos do isquiotibial, você vai sentar mais próximo da ponta da cadeira para que a sua perna consiga ficar reto, pezinho para cima, e aí você vai buscar o pé, não é obrigatório chegar no pé, mas tenta descer o que você consegue, tá? Mantém lá por 10 a 15 segundos e vai repetir com o outro lado. Desculpa, mais uma vez. Movimento de rolo de ombro, onde você realiza movimentos de rotação de ombro, tanto para frente quanto para trás. Isso vai diminuir a sobrecarga sobre as estruturas do ombro e pescoço, também diminuindo as sensações de dores na região cervical, que é um outro problema que também causa muito absenteísmo no trabalho, são as dores cervicais e as hérnias cervicais. Movimento de lateralização da cabeça e flexo-extensão do pescoço. Você vai fazer esse movimento para um lado e para o outro, respirando. Então, você respira, inclina para o lado e solta. Respira, inclina para o outro e solta. E alongar, onde você vai manter a cabeça inclinada para o lado, com a mão você vai puxar, com o outro braço relaxado e vai segurar 15 segundos, contar 1, 2, 3 até 15. Repetir do outro lado, do mesmo jeito, queixo no peito, leva a mão em cima da cabeça, deixa o peso dos braços puxarem a cabeça, conta 15 segundos e volta à posição inicial. Alongamento até o teto, você vai cruzar os dedos das mãos, palma da mão para cima, vai esticar como se você quisesse encostar a palma da mão lá no teto. Manter esse alongamento por 15 segundos também. Tá? Alongamento do pulso para cima, palma da mão para frente, você vai puxar o braço esticado, você vai puxar os dedos, mantendo de 3 a 5 segundos. O contrário também, você vai fazer dos dois lados, isso vai ajudar a diminuir o estresse sobre o punho e evitar alguns problemas, como por exemplo, um outro problema que acontece muito, que é a lesão do túnel do carpo. Alongamento do tríceps, mãozinha por cima da cabeça, aqui o blazer não vai deixar, vai puxar aqui, e aí vai inclinar o tronco para o lado. Também mantendo de 10 a 15 segundos. Por fim, levantou, fez o exercíciozinho de panturrilha, juntou os pés, perninha reta, ponta de pé no chão e levanta o calcanhar. Repete isso aqui de 12 a 15 vezes. Pode fazer de um lado, dobra a perninha aqui e levanta a outra e repete do outro lado, ou pode fazer com as duas juntas, de 12 a 15 vezes. E por fim, cruzar, dobrar o joelho, fazer a flexão, extensão do joelho, repetindo 10 vezes. Isso vai melhorar também a postura. Todos esses exercícios vão influenciar na sua condição e na diminuição da dor lombar. Tá certo? Então, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas também a mãe de todas as outras virtudes. Eu agradeço, espero que tenha colaborado aqui nesse momento, né? Então, fico à disposição de vocês agora para a gente bater um papo. Excelente, Mário, obrigado pela apresentação.
doutor André, também agradeço a sua apresentação. Vamos iniciar agora uma moderação rápida, algumas perguntas aqui para a gente discutir, né, entre os três. Acredito que é válido esse momento, tá bom? Eu estou fazendo a moderação aqui, sou Alberto Alves, né? Médico ortopedista, tenho um aperfeiçoamento em cirurgia da coluna vertebral, sou médico pesquisador do programa de pós-graduação em ciências médico-cirúrgicas aqui da UFC. Tá? Agradecer de novo os organizadores, né? A doutora Sheila, a professora Sheila, a professora Luzete, que é coordenadora do programa de pós-graduação em ciências médico-cirúrgicas, e é que estava coordenando as moderações desse ciclo de palestras envolvendo a ortopedia. Primeiramente, André, ficou muito, assim, bem nítido, né, cristalino, quando você colocou aquele slide dos cerca de 2,5 milhões, né, de pessoas afastadas aí em 2023. Acho que chamou muita atenção, né, um número muito alto de pessoas ausentes, né, do trabalho. A gente considera aí quase a população de Fortaleza, considerando hoje Fortaleza a quarta maior cidade do país. É uma cidade do tamanho da nossa que as pessoas não produzem. Isso causa diversos impactos na economia, enfim, tanto pela falta de produção, como também por onerar o serviço de saúde, como o Mário bem colocou. O Mário colocou na apresentação dele que de 2022 para 2023 teve um aumento de 70% nos casos de hérnia de disco. Aquele slide que você colocou, André, né, dos 5 maiores causas de absenteísmo, entre esses 2,5 milhões, 4 estão relacionados ao aparelho osteomuscular, né, e desses 4 CIDs, 3 estão relacionados à coluna, né, a lombalgia e a hérnia de disco. E eu queria saber de vocês, o que vocês acreditam que se deve a isso, esse aumento tão significativo de 70% de 2022 para 2023. Será que era tudo subdiagnosticado? Teve algum fator que estava relacionado a esse aumento exponencial aí da hérnia de disco entre esses diagnósticos? Queria escutar a opinião de vocês. Quer falar primeiro, Mário? Você quer que eu... Assim, eu vi esse dado lá do Ministério, eu até procurei, pesquisei para ver se existia já alguma pesquisa, mas eu acredito que como é um dado ainda novo, né, ainda tenham aí pesquisas para identificar. Mas o que é que eu acredito? Eu acredito que muito das mudanças que houveram nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, com o aumento do número de trabalhadores no home care, né? Então, se você já não tem uma ergonomia boa na empresa, imagine na casa da pessoa. Então, a cadeira é a que tem, às vezes é a cadeira da cozinha, às vezes é a cadeira da sala, às vezes é o sofá, às vezes é a cama. Então, já não tem uma estrutura boa para trabalhar. O aumento também do número de smartphones, né? A gente sabe que a utilização de smartphone por longos períodos de tempo sobrecarregam as estruturas osteoarticulares da coluna, principalmente a cervical, mas também leva a uma postura sentada inadequada. Você vê as pessoas, você vê no próprio shopping, como que as pessoas ficam olhando o celular, né? Ficam sentadas de qualquer jeito, né? Então, há longo períodos de tempo, então podem ser fatores que indicam o aumento desse montante. Alberto, eu concordo com ele. Não, basicamente eu acho que acredito que a mudança trabalhística pós-pandemia de muito mais essas oportunidades que, por exemplo, essa mesma palestra que estamos tendo hoje, via online, talvez poucos anos seria feito presencial todo mundo, né? Então, isso leva justamente a um aumento de, como o professor Almino falou, más posturas no trabalho, quase ninguém levanta a cada 30 minutos, por exemplo. Nós mesmos agora estamos há 1 hora e pouco, todo mundo sentado. O professor Almino falou que era 30 minutos para a gente fazer um alongamento, algo assim. Então, assim, a questão de subdiagnosticar, eu
não sei se as pessoas também se preocuparam mais em procurar assistência médica pós-pandemia, ter mais um cuidado com isso na saúde, também tem isso. Então, tem essas duas caracterizações, esses dois pontos para se pensar. Mas, realmente, a mudança trabalhística da pós-pandemia influenciou bastante. Excelente. Eu tenho até uma situação de que eu não sei se vocês têm pego, mas eu tenho pego muita gente que vem com dor lombar da prática do beach tennis, né? E aí, como talvez assim, aumentou aí o volume de jogadores, o pessoal está vindo bastante com dor lombar por causa do movimento de rotação lá do beach tennis, né? Eu tenho um certo número de pacientes que depois que relatam, que depois que começaram o beach tennis, começaram a sentir dor nas costas. Quer comentar, André? Não, é basicamente isso. É porque o que acontece, o beach tennis, falando do beach tennis, é um esporte, né? O grande problema é que eu acredito que as pessoas querem fazer o esporte sem fazer um background, um fortalecimento prévio, né? Então, assim, é algo cíclico. Hoje é o beach tennis, há pouco tempo era o crossfit, que eu também considero um esporte. Talvez daqui a pouco seja um outro esporte que vá ser dessa engrenada. Então, o que acontece muito é isso. Quer fazer o esporte, que é a parte legal, mas o background de fortalecimento, a musculatura, para você ter o suporte para realizá-lo, não está tão em dia, aí, consequentemente, tem realmente esse aumento. Concorda, Alberto? Perfeito, André. Corroboro perfeitamente o que você falou. É pular etapas, né? Antes de fortalecer, já ir e pegar uma carga suprafisiológica, às vezes, para aquela pessoa. Perfeito. André, me fala uma coisa, voltando para a questão laboral, né? O Mário falou de algumas profissões que mais ele atende no dia a dia dele hoje. A gente sabe, quando a gente pega os livros de ortopedia, de cirurgia da coluna mais antigos, né? Falavam muito que as profissões de risco eram motorista, passava muito tempo sentado, né? E para hérnia de disco lombar, e a costureira para hérnia de disco cervical, né? Pelo movimento de flexão do pescoço, né? Na tua prática clínica hoje, André, dentro do teu consultório, quais são as profissões mais acometidas por lombalgia ou mesmo hérnia de disco lombar? O Mário até comentou de questão de bancário. Eu pego bastante bancário, com bastante dor lombar, profissão bastante tempo sentado. Músico, eu tenho pegado alguns músicos, não sei se no teu consultório também está vindo, Alberto. Ficam fazendo muito show aqui, mas ainda acredito que é bastante bancários, motoristas de Uber continuam ainda bastante presentes, mas surpreendentemente eu tenho pegado muito mais bancários. Foi até engraçado quando ele começou a comentar, eu lembrei do consultório. Eita, realmente deu uma guinada grande aí. Meio que não foge da realidade de todos nós aí. Concordo contigo, André. André, voltando agora na sua parte, mas pensando assim no médico generalista, né? Muito interessante a sua apresentação quando você colocou os sinais de alarme, né, os red flags, e bem como os exames que são passíveis de serem solicitados na prática clínica, né? De uma forma resumida, André, o que você orientaria quando que o médico generalista, seja ele na atenção básica, como você colocou, ou na emergência, ele deve encaminhar com uma certa brevidade aí para o ortopedista com aperfeiçoamento em coluna, né? Com algum sinal no exame físico, algo que chame a atenção que você, nesse caso, tem que ser encaminhado. Certo. Eu tinha até comentado da questão déficit neurológico, né? Então, sinais de síndrome da cauda-equina, o paciente chegou com descontrole urinário fecal ou anestesia perineal, perda de força súbita e progressiva, são sinais que tem que ir rapidamente para isso. Algum trauma, tipo alguma queda, um acidente que o paciente ficou com uma dor mais forte e incapacitante também, para pensar em alguma fratura que possa ser que tenha que ter alguma estabilização, mesmo sem alguma alteração neurológica. E assim, a perda de peso
inexplicável, com febre, também tem que ser algo para se encaminhar rapidamente, para a gente, se possível, se pensar em algum tumor ou infecção, diagnosticar rápido e poder fazer um tratamento precoce antes que se instale e se torne mais difícil reverter. Então, assim, resumidamente, déficit neurológico, né? Algum trauma de grau importante que gerou alguma incapacidade e sinais possíveis de câncer, né? Perda de peso inexplicável, dor noturna que acorda o paciente à noite e história de febre também, associada à dor lombar. Ok, André, obrigado por ter resumido aí. E, André, me fala uma coisa, no seu tratamento conservador, né, é interessante as pessoas que estão assistindo, né, elas saberem que 80%, como você falou, 80%, 85%, a depender da literatura, melhoram com o tratamento conservador, né? Não há indicação de cirurgia. Apesar de que no consultório a gente tem um pouco um viés, porque esses pacientes eles já passaram por um tratamento conservador e não melhoraram e vieram para a gente, né? Eu quero saber, André, dentro do teu tratamento conservador, dentro da tua prática clínica, a gente está com o Mário aqui, que é um expert em dor lombar, fisioterapeuta aí bastante renomado na área, mas assim, o paciente melhorou da dor, André, tá? Com seu tratamento conservador. Quanto vai indicar atividade de fortalecimento muscular? Além da fisioterapia, qual outra terapia alternativa que você utiliza? Eu gosto muito da academia, né? Academia e Pilates já tiveram até a questão. Eu gosto muito, eu indico para o paciente atividade de fortalecimento. Mas todas as atividades que eu comento, o paciente precisa ter um bom acompanhamento. Não adianta também o paciente matricular na academia e fazer por conta sem um trabalho específico. Então, assim, eu gosto muito da academia sob a supervisão e o Pilates também, que aí também vem se ganhando força cada vez mais, porque a gente já sabe que tem uma supervisão boa e tem um foco bem importante na musculatura que o Almino comentou do fortalecimento do core, né? Ele tinha comentado dos multífidos, tudo, então a gente consegue focar nisso. Então, assim, eu libero para os esportes, voltando ao beach tênis, mas, logicamente, fazendo um trabalho de fortalecimento em conjunto com um pilates ou uma academia com uma certa supervisão. Perfeito, né? A questão do core, importantíssimo, né, Mário? O doutor André falou, você falou também na sua apresentação, essa musculatura estabilizadora aí, que excelente a questão do core, né? Como foi comentado com vocês, como estabilizador da coluna, né? Diminuindo aí, prevenindo as dores, tá certo? Questão da ergonomia, Mário, você pontuou divinamente bem, né? Falou da norma regulamentadora, que toda empresa, né, deveria seguir, os exercícios de fortalecimento, de alongamento que podem ser feitos no trabalho. E aí, eu pergunto, Mário, para ti, você falou muito dos exercícios. Alguma dica de altura de cadeira, de altura de mesa, de altura de tela, algo bem assim, rápido e direto assim, para quem vai assistir? Né? O que você pode fazer em casa para melhorar essa ergonomia? Em termos de cadeira, né, o ideal é que você tenha uma cadeira onde você possa manter o joelho dobrado 90 graus com apoio do pé no chão. O problema é que a gente tem um padrão de mobiliário que, não sei se vocês sabem, mas o nosso padrão mobiliário original ele era derivado do padrão alemão. Né? Então, se você vê os cearenses, né, os cearenses são tudo, né, pequenininho comparado com os alemães. Então, você tem mesas altas, você tem cadeiras que elas não se adaptam muito bem, mas o ideal é que a cadeira você consiga encostar no chão. Se você não conseguir um apoiozinho, um banquinho, uma coisa assim, para ajudar a você manter o pé no chão. Tá? Existem também apoios de pé para que você possa estar trocando a posição dos pés, deixando uma perna apoiada um pouco mais elevada e a outra mais baixa, porque isso vai tirar a tensão sobre a cintura pélvica, né, sobre o quadril, vamos dizer assim, e diminuir a tensão sobre a lombar. A cadeira,
ela tem que ter o apoio de braço para que você mantenha os ombros relaxados, né? Braço apoiado no apoio, e o teclado, para for utilizar o computador tem que estar na altura do braço. Então, novamente, volta. As mesas não são muito altas, elas não são reguláveis, então você tem que ter uma cadeira mais alta para poder manter essa postura, e aí, no caso, seria necessário usar um apoiozinho para os pés. A tela, por exemplo, eu estou aqui no notebook, né? Não é o ideal, faz um tempinho que eu já estou aqui com a cabeça baixa, mas a tela ela deveria ser na altura da minha visão, aonde eu pudesse manter a minha cabeça reta, então a minha tela deveria estar aqui. Então esse é o ideal, sendo bem rápido assim. Né? Inclusive, eu tenho até uma paciente que eu estava conversando com ela, tem uma dor lombar crônica, e a cadeira que ela tem no trabalho dela, ela tem um problema, ela está com defeito na mola. Aí a cadeira fica oscilando, não tem jeito. Esse paciente vai aí para vocês, vai tomar medicação, vai vir para mim, vai fazer fisioterapia, vai melhorar. Daqui a pouco, com um mês, 2 meses, ela está com dor de novo. Porque não vai adiantar nada fazer exercício, vai para academia e tudo, mas não vai adiantar se ela não melhorar a cadeira dela. Então, o ideal é que seja assim. Cadeira, onde você sente, mantém o joelho a 90 graus, pé apoiado, ombros no encosto da cadeira, teclado a nível dos ombros e tela a nível do olho. Ok, Mário, excelente. Mário, aproveitando o link contigo, uma grande pergunta que os pacientes fazem no consultório, eu acredito que seja uma grande dúvida da população em geral. Quando se utiliza compressa quente e fria, Mário, para dor lombar? Quando é que você utiliza uma em detrimento da outra? Você tem preferência? Tem o período da dor que se utiliza uma ou outra? Como é que se faz aí? E como é que você indica a utilização dessa compressa em casa? Eu indico para os meus pacientes, na grande maioria dos casos, a compressa morna, tá? Compressa quente, porque a compressa quente ela vai gerar um relaxamento da musculatura, vai gerar um melhor fluxo sanguíneo, ou seja, você vai ter ali a retirada daquelas substâncias inflamatórias, daquelas substâncias que são geradoras de dor, e vai ajudar no tratamento, vai ajudar na reparação tecidual da lesão que tem ali. O gelo, o frio, eu recomendo mais em casos de dores agudas. Então, o paciente está ali, ele foi fazer um movimento e deu aquela pontada ali, ficou dolorido. Então, enquanto ele não vai no médico, ele marcou lá com o doutor André aqui, só que ele só consegue na próxima semana. Enquanto ele não vai lá, ele usa o gelo, né? Ali para poder ir diminuindo, controlando a sua sensação de dor. Mas na fase crônica, eu prefiro muito mais usar o calor. Então, no consultório, eu uso calor. Se tem que usar gelo, eu digo para o paciente usar em casa. Eu até brinco lá, digo com meus alunos. Todo mundo tem um refrigerador, bota lá e tudo gelo. Mas só para controlar a dor. Terapeuticamente falando, eu prefiro o calor. Ok, Mário. Rapidinho. Qual a duração da compressa? Quanto tempo o paciente deixa? E no mínimo, quantas vezes ao dia você orienta? De 2 a 3 vezes por dia, de 15 a 25 minutos. Okay, perfeito. Lembrando que a compressa quente, a pessoa tem que requentar, né? Tem que aquecer de novo, porque ela rapidamente esfria. Ok, Mário, obrigado. Mário, para a gente finalizar aqui, mais uma pergunta para ti, tá? O André falou muito da questão do Pilates, né? Para o fortalecimento muscular. O Pilates é uma terapia que já de um tempo para cá vem ganhando muito espaço, né? Nessa parte do fortalecimento do core. Mas muitos pacientes chegam no consultório ainda perguntando, doutor, eu tenho indicação de fazer o RPG? Na sua prática como fisioterapeuta, na sua formação, o RPG ele tem espaço para o tratamento da dor lombar, sim ou não? E o porquê? Sim, tem e muito. Às vezes eu indico o paciente antes dele ir para o Pilates e para um RPG, porque é um paciente que tem muita
a fraqueza da musculatura postural, da musculatura da coluna. Então, é interessante que ele primeiro faça um RPG para controlar a postura, fortalecer essas estruturas, ter um mínimo de tônus, que o RPG vai trabalhar mais em cima do tônus da musculatura, e depois ir para um Pilates. Eu tenho muitos casos de pacientes que vão para o Pilates e voltam com dor, por causa dessa dificuldade que eles têm da própria postura, do hábito postural. E o RPG, ele trabalha mais isso, ele vai trabalhar a postura, o hábito postural e fortalecer, dar um tônus maior para essa musculatura, para ir para o paciente ir para o Pilates e diminuir o risco de ter um problema secundário. Excelente, Mário, obrigado. André, para a gente finalizar aqui, meu irmão, todo mundo chega no consultório, paciente, principalmente os pacientes mais antigos, e perguntam: cirurgia de coluna é segura, doutor? Eu tenho risco de ficar sem andar? O que você fala hoje? Como é que está essa questão, esse risco, principalmente para os pacientes, né, que têm mais idade, que têm essa ideia de que a cirurgia da coluna pode trazer um risco aí, principalmente neurológico, a ponto de ficar paraplégico sem andar? Fala para a gente aí, André. Boa. Chega bastante isso mesmo. Como eu tinha até colocado na apresentação, no final, houve-se uma evolução das técnicas, né? Cada vez a técnica tem se tornado menos agressiva do ponto de vista de incisão e mais segura do ponto de vista de maximização. A própria dissectomia lombar foi nada mais, nada menos que a gente maximizando a visão. Antes era uma visão aberta, se fazia uma aberta com lupa, depois um microscópio, um endoscópio. Então, já se tornou mais segura desse ponto de vista. Além que hoje em dia a gente tem o suporte do neurofisiologista. Em grande maioria das cirurgias a gente consegue ter esse aparato, esse outro colega para nos ajudar. Então, assim, cada vez estão saindo cirurgiões cada vez mais treinados, as técnicas estão evoluindo e o background em volta de outros aparelhos, outros colegas estão chegando para ajudar e torná-la cada vez mais segura. Então, se você se cerca de todas essas esferas, hoje em dia a cirurgia de coluna tem cada vez sendo mais segura do que já foi. Então, basicamente, essa a abordagem. Certo, excelente. Perfeito, André, concordo perfeitamente com você. André, você falou muito das infiltrações, né, barra os bloqueios lombares. A gente vê que vem crescendo cada vez mais essa prática para alívio da dor, né? Tem colegas que falam que não é cirurgia, é um procedimento, né? É um procedimento para alívio da dor. Eu queria saber de ti, falando como leigo, né? O paciente muitas vezes chega no consultório e fala: doutor, qual o risco desse procedimento, né? O medo de ficar sem andar, aí, inclusive na infiltração, e eu vou ter que repetir quanto tempo dura esse procedimento, tá bom? Eu acho que são essas duas perguntas mais importantes. O que você me diria aí mesmo? Tranquilo. Então, eu falo... A primeira foi qual mesmo, Alberto? Quanto tempo primeira dura? Pergunta, quais os riscos, o risco do bloqueio, da infiltração, né? E em relação ao benefício / eficácia, quanto tempo o paciente permaneceria sem dor? Perfeito. Em relação aos riscos, hoje em dia assim, tem se crescido muito as infiltrações a nível ambulatorial, guiadas por ultrassom, mas hoje ainda a grande maioria é realizada em ambiente hospitalar. Então, falo que os riscos, tem o risco, o paciente com leve sedação, tem um risco da sedação em si, mas logicamente um pré-operatório, o anestesista bem treinado, isso daí é diminuído. Tecnicamente, os riscos são muito baixos, né? Existe risco pequeno de alguma lesão neurológica, algum risco pequeno de alguma lesão no saco dural, que possa o paciente ter alguma fístula dural, que isso possa gerar uma dor de cabeça, algo assim, mas a grande maioria são riscos muito baixos, de fácil correção e de um tempo muito pequeno. Em relação à eficácia, duração, eu falo para o paciente que é muito difícil você ter
ter essa duração, porque depende muito da individualidade de cada um. E mesmo para realizar um estudo, para ver o tempo, é muito difícil você realizar um estudo bem feito, porque o tratamento não baseia-se só na medicação que coloca lá, é todo o que ele fez também em volta, antes e pós ele ter realizado o procedimento. Falando do paciente, tem alguns estudos que falam 6 meses para dor lombar, mas isso eu falo que é variável. Tem pacientes que ficam bem, faz uma vez, dura 2, 3, 4 anos, porque fez um fortalecimento adequado depois. Outros que voltam logo, por quê? Porque era uma patologia mais grave, que talvez o bloqueio realmente não melhoraria, precisaria de algo um pouco mais invasivo. O que a gente pode prometer é que a técnica foi bem realizada, a medicação foi colocada no local onde é para ser realizada. O quanto vai durar, não, infelizmente, não tem. E quanto vai melhorar também não tem como a gente afirmar. Sabe-se que sucesso terapêutico por literatura é uma melhora acima de 50% a 70%. Então, é mais ou menos isso. Ok, André, obrigado. Gostaria de agradecer de novo a presença de você, do Dr. Mário. É um tema bem amplo, né, André? Como já foi colocado aqui, é multifacetado, né, o tratamento da dor lombar, como você falou. Envolve diversos aspectos comportamentais, o ambiental, o laboral, né, até a questão mesmo psicológica, que está cada vez hoje mais frequente no consultório, né, esses pacientes, eles vêm com algum transtorno também de humor associado, então a gente tem que estar atento para isso, você colocou bem, e abordagem multiprofissional, né, aí vai nossa figura, o Mário como fisioterapeuta, o colega educador físico, o psicólogo, o psiquiatra e dentre outras coisas mais, porque é um problema de saúde pública, né? Como a gente bem colocou aqui, realmente, e você falou, 80% das pessoas vão ter algum episódio do lombar na vida, né? E um número alto delas vão cronificar se a gente não combater aí os possíveis fatores causais, como foi colocado aqui. Gente, muitíssimo obrigado. Tá bom, André? Meu irmão, muito obrigado. Eu sei da correria, como é que é aí o dia de consultório. Valeu demais. Mário, grande Mário. Mário, obrigado, tá? Só escutei muito falar. A gente se conheceu uma vez ou duas, né, Mário? Obrigado aí pela explanação, por toda a experiência no tratamento da dor. E é isso, gente. Vamos dar por fim aqui a nossa discussão, né? A nossa sessão aqui. E a gente se vê aí, tá? Trocando ideia de casos, opiniões, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Tchau. Obrigado aí. Valeu. Obrigado mesmo pelo convite. Tchau, tchau.